boa tarde a todos. Grace, está baixo o microfone. Baixo? Ai. Deixa eu ver onde... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que está acontecendo. Amanhã eles têm 2 aulas com você, Grace, a primeira e a segunda aula. Isso, a primeira aula que já é a prova. Sim. E a segunda aula, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da segunda prova, que a gente já iniciou semana passada, né? Ai, meu Deus, esse cabelo tá ficando... Estão me ouvindo melhor agora? Tá mais alto? Tá mais alto? Você consegue aumentar aí na TV? Será que é aí? Dá uma olhadinha aí se consegue aumentar um pouco aí na TV. Pode falar, pode continuar. E aí, boa tarde. Foi? Estão me ouvindo? Sim. Ah, melhorou, né? Tá bom, então. Vamos acelerar porque, gente, a gente vai acelerar porque na segunda aula tem prova para o segundo ano, né? E eu não vou poder, vou precisar terminar uns 10 minutos antes a aula de vocês, tá? Porque na segunda horário tem um segundo ano para fazer prova, inicialmente, tá? Então, vamos lá. Então, hoje, estou aqui com o terceiro ano no curso técnico de agronegócio, da disciplina Gestão e Agricultura, e no dia de hoje vamos fazer uma revisão geral para a prova que será amanhã. Então, gente, nas primeiras aulas a gente falou sobre o quê? Sobre os insumos, né? Antes e depois da porteira, né? E aí, o que a gente viu? Que antes da porteira são aqueles insumos relacionados à tecnologia e a produzir produtos melhores, né? Como defensivos, fertilizantes, sementes, e relacionado à produção no campo também, né? Que é máquinas, tratores, e na produção relacionada à pecuária também, com rações, vacinas. Então, toda essa parte aí, que vocês estão vendo aqui, de que está em laranja, ai, não está... Cadê cadê o laser? Aqui ele. Toda essa parte que está em laranja aqui é antes da porteira, né? Que a gente tem trabalhado aqui para a segunda prova. Então, falamos também que na cadeia produtiva, dentro da porteira, é a parte da produção propriamente dita, né? Que a gente estudou toda a parte de fenologia, né? Do cuidado da plantação, do rebanho, do cuidado com o rebanho. Falamos das culturas, certo? Das culturas anuais, perenes, falamos aqui de soja, de milho, falamos de trigo, das perenes, falamos do pocã, falamos de café também, né? E essas também são outros ramos que a gente não trabalhou ainda, mas a gente vai trabalhar nas outras aulas, né? Nessa parte de dentro da porteira, certo? E depois da porteira, gente, que são as transformações dos produtos prontos e a distribuição para o consumidor final, né? Então, temos o quê? O processamento para a produção dos produtos, né? Que bebidas, embutidos, vestiário, roupas, calçados, madeira, né? Todos os produtos que vão ser distribuídos e que vão para o consumidor final, né? Então, tem o atacado e varejo de importação, exportação, logística, né? E é o consumidor final, supermercados, lojas, restaurantes, padarias, bares, feiras, hotéis. Então, essa é a cadeia produtiva do agronegócio relacionada a essas etapas, antes, dentro e depois da porteira. Então, gente, relembrando aqui o que a gente viu na nossa primeira aula, o ciclo de produção é importante para reduzir esse custo de produção, né? E otimizar essa eficiência no processo. Então, vai alavancar a produtividade e a lucratividade da propriedade. Então, para a gente poder ter uma boa produção, a gente tem que planejar como é que vai ser, o que é que precisa, quem vai comprar, quanto, comprar os insumos para a produção, preparar o solo, adubar, semear, manejar o produto, né, o que vocês vão plantar. E esse aqui, ó, preparação e adubação,
toda essa fase aqui, ó, ela é contínua, né? Vai tu sempre precisando. Precisa de quê? O que está precisando nesse processo de manejo? Vai colocar o que no solo? Então, esse é um processo contínuo. E no fim, você tem a colheita. Então, esse processo aí todo de planejar, comprar insumo, preparar solo, adubar e na colheita, ela precisa ser cada vez mais eficiente, né? Em todo esse processo da cadeia produtiva do agronegócio, é para tornar esse processo mais eficiente. Então, vimos aqui nesse último slide da primeira aula, né? Que o conceito ele vai englobar toda essa cadeia produtiva antes, dentro e depois da porteira, né? Antes, toda a parte de produção e fornecimento, né? Insumos, máquinas, equipamentos e serviços utilizados, né? A gente falou também, dentro da porteira, né? O manejo do solo, o preparo, o trato cultural, né? Qual a cultura que você vai estar plantando já, irrigar, colheita. E quando se trata da pecuária, a criação animal, né? E depois da porteira, você tem o quê? Já o produto final produzido. Aí você tem como é que vai ser o transporte, a armazenagem. Ele vai ser industrializado, né? Onde vai ser distribuído e a comercialização. Então, essa fase, essas etapas da antes, dentro e depois da porteira, a gente viu na nossa primeira aula. E logo a gente vai fazer essa questão aí, vou dar 3 minutinhos aí para vocês, para a gente poder discutir essa primeira questão. Essa aula a gente vai fazer bem interativa, que em relação, a gente vai fazer assunto, questão, para a gente ir discutindo, tá? 3 minutos aí para vocês. E aí, qual foi a opção que vocês escolheram aí? Tá a resposta? B, muito bem. Então, vamos lá, né? Coluna 1 com a 2. A 2, refere-se à etapa de produção agropecuária, propriamente dita. Bovinocultura, vinocultura, horticultura e cultura de culturas anuais e perenes. Então, essa é dentro da porteira, justamente, né? Dentro da porteira que tem a produção agropecuária, né? A produção da agropecuária e das culturas. Muito bem. A segunda opção, a segunda, embaixo. Então, essa aqui é a número 2, dentro da porteira. Compreende o fornecimento de insumos e ferramentas essenciais para o início da produção, englobando indústrias e comércios de fertilizantes, sementes, defensivos, máquinas e vacinas. Acabamos de discutir também, né? Essa é né? Antes da porteira. Então, antes da porteira, que temos o fornecimento de insumos, né? O início da produção, a fertilizantes, sementes, defensivos, muito bem. E a última, então, 2, 1, e a última abrange as fases posteriores à colheita ou abate, envolvendo o processamento industrial, né? Aí já entra o quê? As agroindústrias, né? O vestiário, biocombustíveis, entra a parte de logística, né, gente? E a venda ao consumidor final. Então, a ordem ficou 2, 1, 3. Então, 2, 1, 3, que é a sequência correta é de cima para baixo. Então, 2, 1, 3. Letra B. Muito bem. Então, excelentes. Tá vendo? Muito bem, parabéns. Então, gente, esse é um modelo, é um dos modelos que vai cair na prova, certo? Vão ter opções também aí na prova de amanhã de você relacionar uma coluna com a outra e colocar a resposta correta, certo? Na prova de vocês amanhã. Eu estou fazendo já algumas questões do modelo que a gente vai trabalhar na prova de amanhã, para vocês já irem se familiarizando com o modelo, certo? Vamos para o próximo assunto que trabalhamos. Qual foi o próximo assunto que trabalhamos, gente? Fenologia das plantas. Fenologia geral, né? O que é que nós temos? Então, nós sabemos que a fenologia é essa área aí da botânica que vai estudar, gente, as diferentes fases do desenvolvimento das plantas, que são essas aí que a gente estudou em todas as culturas que trabalhamos, né? Que são a fase de germinação, emergência, a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Então, gente, nessa fase de germinação, gente, é a primeira fase que transforma a semente em uma plântula, né? Que vai germinar. Então, esse processo ele vai depender de 2 fatores importantíssimos nessa fase. Ele vai ter uma boa absorção de água e das reservas da semente. Isso quer dizer que nesse período que você coloca a semente, você tem que ter uma boa imbibição de água para que essa semente não fique muito seca
e essas reações químicas que ocorrem aí dentro ocorram, né? Que ela tenha energia para conseguir desenvolver. Então, essas reservas também que está dentro dessa semente, para que futuramente essa planta faça fotossíntese, também precisa ter uma boa quantidade de reserva energética para que consiga se desenvolver, certo? Então, nessa fase de germinação, muito importante essa absorção de água e essas reservas que tem que ter dentro da semente para ter energia para a planta se desenvolver. E qual é a segunda fase, gente? A segunda fase é essa aí, ó, a emergência. Você está vendo aqui os cotilédonos se formando aqui, ó. Esse é o momento, gente, que as plântulas, elas vão romper a superfície do solo. Então, ela não vai estar mais lá embaixo, né, da terra. Ela vai romper. E aí, a emergência vai ser influenciada por vários fatores, né, gente? Um deles é a profundidade do plantio, né? Então, a planta tem que estar numa profundidade que não gaste toda a energia dele para não conseguir emergir para fora do solo, né? Outro fator é a umidade do solo, né? O solo tem que estar com uma água necessária, não tanto quanto na germinação, que precisava muito, mas o solo precisa continuar estando macio, né? Para que essa plântula, né, essa região aqui da plântula, desse cotilédone, que tem essa folha embrionária que está se desenvolvendo, consiga atravessar. Temperatura também, tem que ser a temperatura ideal, né, para que essa planta consiga se desenvolver, né? Qualidade da semente, né, gente? Isso é uma das partes que a gente trabalha muito na parte antes da porteira, né? Que a gente está cada vez mais trabalhando com sementes, né? Com uma hibridização, né? Híbridos de excelente qualidade para que essa planta tenha energia suficiente para se desenvolver bem. Certo? Então, essa é a segunda fase, é a fase de emergência. Terceira fase, gente, é uma fase que a gente falou muito nas nossas culturas, né? É essa fase vegetativa. Então, durante essa fase, que é a fase vegetativa, as plantas vão focar no crescimento vegetativo. Então, o que ela vai? Ela vai focar em crescer, desenvolver folhas, caules e raízes. Então, esse é o objetivo dessa fase, que é vegetativa, vai oferecer uma base saudável para a planta. Então, nessa fase vegetativa, vamos desenvolver o quê? As folhas, né? O caule e a raiz. Então, a planta vai aumentar em crescimento, né? Então, as folhas vão fabricar energia, né? Já através da fotossíntese, né? Então, os caules vão dar o suporte para essa planta que ela precisa. E a raiz é a âncora, né? É a raiz, gente, que vai ter a absorção, né? Esse sistema de absorção da planta para continuar se desenvolvendo, ficando robusta e trazendo nutrientes para a planta continuar se desenvolvendo. Então, nessa parte vegetativa, o foco é esse desenvolvimento de folhas, caules e raízes, né? Crescimento, a gente fala em crescimento vertical da planta, que ela está desenvolvendo em altura também, certo? E a última fase, gente, é a fase reprodutiva, né? Então, nessa fase reprodutiva, é o estágio do ciclo de vida que vai ocorrer a produção das flores, né? Vai formar os frutos e vai formar as sementes dentro dos frutos, né? Então, essa fase, gente, é crucial para a continuação da espécie, né? Essas sementes formadas, né, precisam ser bem de qualidade boa para que elas consigam fazer o replantio, inclusive, né? E é quando as plantas vão se reproduzir e formar o que a gente quer na nossa produção, né? Formar o produto final, a nossa fruta, né? No caso do pocã, né? Formar nosso fruto, né? Então, essa fase também é muito importante. Então, após a fase vegetativa, gente, que a gente investiu toda a energia no crescimento dessas folhas, dessas raízes e dessas caule, aqui nessa fase reprodutiva, gente, você vai focar nessa produção de flores, né? Que vai ser a flor, gente, na área de fenologia, é a parte que vai reproduzir, né? Vai atrair o polinizador para ter a reprodução da planta, certo? Os frutos, que é o que queremos, né, na produção final, queremos os frutos, né, que vai também ser produzido, proteger essa semente, né, gente,
e vai auxiliar aí para a formação do alimento. E as sementes formadas a partir dessa produção também precisam ser... Elas são o resultado final dessa fecundação, né? Que começou nessa produção da fase reprodutiva das flores, certo, gente? Então, essa fase é crucial, gente, para a continuação da espécie, né? Essa fase reprodutiva, que você vai obter o produto final. E estudamos também, gente, a classificação da planta em relação ao número de cotilédones, né? Que tem as plantas monocotiledôneas e as dicotiledôneas, né? Então, as monocotiledôneas, vimos que ela possui apenas um cotilédone, né? Na semente. Então, essas monocotiledôneas, a gente tem os exemplos aqui, ó, do milho, da cana, do trigo, do arroz, da cevada. Nessas monocotiledôneas, gente, vocês lembram? As raízes têm um sistema fasciculado, né? Chamado de cabeleira, as raízes, né? Então, nesse monocotiledôneo, as raízes não têm uma raiz principal clara. Tem várias raízes finas, né? Como acontece nessas culturas aqui. As folhas são paralelas, né? As nervuras das folhas, como você vê assim no milho. As flores são geralmente trímeras, que em múltiplos de 3 em 3, né? E as dicotiledôneas, gente, são as plantas que possuem os 2 cotilédones na semente, né? Então, nesses dicotiledôneos, você tem soja, feijão, tem mandioca, tem café, gente. Então, nesses, a raiz já é um pouco diferente da monocotiledônea, né? Então, ele é uma raiz axial, uma raiz pivotante, tem uma raiz principal, né? Uma raiz central que vai partir as outras raízes laterais, né? As folhas, elas já são ramificadas, né? Formam uma rede com esses pés aí de laranjeira, pé de café também. E as flores formadas já não são múltiplos de 3, como é no monocotiledônea, são múltiplos de 5, né? Que você tem exemplo aí da soja, do feijão, da mandioca e o café. Vamos agora fazer logo uma questão para a gente poder ir praticando aí. 2 minutos para vocês nessa questão. Vamos ver aí como é que vocês estão sabendo de fenologia de etapas. Vamos lá. 2 minutos e me dê a resposta. Muito bem, letra E, né, gente? Então, a gente vai vendo aqui, ó, o momento que a plântula rompe a superfície do solo e fica visível. Então, esse é o ponto crítico, né, gente, para avaliar as plantas, identificar falhas. Então, essa fase que a plântula vai romper a superfície do solo, gente, é a emergência. Muito bem, justamente, emergência. Embaixo, período de intenso crescimento e desenvolvimento de raízes, caulos e folhas. Exige monitoramento rigoroso de pragas, né? É a janela ideal para adubação e cobertura. Que fase é essa de desenvolvimento de raízes, caules e folhas, gente? Então, crescimento vegetativos. Muito bem. C, aqui, ó, processo fisiológico que ocorre sobre o solo, onde a semente absorve a água e inicia a atividade metabólica. O sucesso depende da qualidade da semente. Essa é qual, gente? Germinação. Muito bem, né? E a última fase em que a planta direciona sua energia para a produção de flores, frutos e grãos. É o estágio mais crítico por estresse hídrico e nutricional e o potencial da produtividade. Então, esse aqui é o reprodutiva. Então, pela ordem aqui, gente, EVGR é letra E. Muito bem. Excelente. Vocês estão muito bem, viu? Estou bem animada. Vamos fazer a última questão aí para a gente concluir essa aula. Será que dá para 1 minuto? Vocês conseguem 1 minuto essa? E acharam que alternativa vocês botaram aí nessa? O que é que vocês acham? Isso, muito bem, né? Então, vamos ver porque as outras estão erradas. Então, a alternativa certa da terceira é a C, né? As monocotiledôneas têm um único cotilédone na semente, né? Folha com essas nervuras paralelas e grandes culturas de interesse comercial. Então, o milho, o arroz e o trigo. Vamos ver.
Aí a letra A, as monocotiledôneas têm 2 cotilédones? Não, né, gente? A monocotiledôneas só tem um cotilédone. Isso aqui já está errada. As dicotiledôneas tem um cotilédone, também erradíssimo esse, né? As dicotiledôneas apresentam sementes que não se dividem? Não, gente, são as que se dividem, né? E vão formar aqueles. E a raiz pivotante, gente, é do outro, né? Errado também. Então, e o feijão e o girassol são monocotiledôneas. Durante a fase, os cotilédones saem do solo, né, gente? A gente viu que não, né? Então, errado também. Então, a resposta certa é a letra C. Vocês estão super bem, viu? Amanhã vocês vão se dar bem. Vocês estão muito bem. Na próxima aula, a gente vai corrigir as outras questões dos outros assuntos a partir de fenologia da soja e do trigo, tá bem? Então, tá certo. Ó, essa é a primeira parte da revisão. Vamos agora, vamos concluir a aula para a gente poder, que eu vou ter uma prova com o grupo do segundo ano, mas na próxima aula a gente vai continuar com a nossa revisão a partir da fenologia da soja. Tá certo? Então, vamos lá. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.